Olá, meus alunos, aqui é o professor Stanley Costa e essa é a nossa pós-aula do primeiro encontro de Direito Contratual. Eu sei que alguns acharam que eu faria vídeo só sobre sucessões, só sobre obrigações, eu não ia deixar vocês de fora. Também teremos pós-aula de Direito Contratual, mas eu gostaria de adverti-los, assim como fiz nas outras disciplinas, de que esses vídeos não podem substituir a leitura do nosso material e a adoção de pelo menos uma das doutrinas que indiquei em sala. E tampouco pode substituir a sua presença em sala de aula. Okay? Aqui nós vamos apenas fazer alguns apontamentos de forma bem objetiva, até mesmo resumida, com o objetivo de sanar aí algumas dúvidas que tenham restado. Perfeito? Então, nossa primeira pós-aula sobre direito civil, teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos, que aqui na nossa instituição é Direito Civil 4. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma revisão sobre direito das obrigações e identificamos a natureza jurídica do contrato com algumas características que lhe são essenciais. Então, de forma objetiva, notemos o seguinte. Primeiro, o contrato é uma fonte de obrigação, né? No semestre anterior, nós estudamos direito das obrigações e lá nas primeiras aulas estudamos os elementos constitutivos da obrigação e as fontes da obrigação. E adotando aqui a doutrina do Carlos Roberto Gonçalves, vimos que a obrigação tem como fonte imediata a lei e como fontes imediatas o ato ilícito, o ato unilateral de vontade e o contrato. Portanto, o objeto do nosso estudo deste semestre nada mais é do que uma fonte de obrigação. Por isso que o conhecimento do direito obrigacional é essencial, é elementar para o que trabalharemos ao longo deste semestre. Perfeito? Então, primeira observação aí relevante a ser feita. Contrato é uma fonte de obrigação. E a obrigação, ela possui alguns elementos constitutivos. Também adotando a doutrina do Carlos Roberto Gonçalves, existem 3 elementos constitutivos da obrigação. Elemento subjetivo, a exigência de que se tenha ao menos 2 sujeitos, um no polo ativo, na condição de credor, um no polo passivo, na condição de devedor. Elemento objetivo, objeto imediato à prestação, que pode ser de dar, fazer, não fazer. Elemento objetivo mediato, que é o bem da vida. E o elemento espiritual, que nada mais é do que o vínculo jurídico. O que vincula as partes entre si e vincula as partes ao objeto. Elemento importantíssimo porque ele estabelece o débito do ponto de vista jurídico e possibilita a exigibilidade da obrigação, a responsabilidade em caso de inadimplência. Ok? Então, aí revisão importante de direito obrigacional. Vamos, então, à natureza jurídica e conceito do contrato. Qual é a natureza jurídica de um contrato? Sempre que a gente faz essa pergunta no contexto do direito civil material, o que pretendemos é identificar o instituto dentro daquele gráfico de fato jurídico. Fato jurídico, todo o acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir, extinguir direitos. Fato jurídico pode ser natural, fato jurídico stricto sensu, ou humano, chamado de ato jurídico. O ato jurídico pode ser lícito ou um ato ilícito. O ato jurídico lícito pode ser ato meramente ilícito ou negócio jurídico. Sendo que a diferença entre ato meramente ilícito e negócio é que no ato meramente ilícito existe manifestação de vontade, mas os efeitos decorrem da lei. Então os efeitos estão todos prescritos na lei. O caso do reconhecimento voluntário de paternidade. E o negócio jurídico é aquele em que
há manifestação de vontade humana e as partes também deliberam os efeitos. Então, a parte opta por manifestar ou não a vontade, e se manifestar, pode também escolher os efeitos decorrentes desta vontade em autonomia privada. Ainda que a autonomia privada atualmente sofra limitações em razão da função social e da boa-fé objetiva. Mas, em resumo, o negócio jurídico, né, é o ato jurídico, portanto, o fato jurídico que decorre da vontade humana com autonomia privada. Então, o sujeito manifesta a vontade e escolhe os efeitos dela decorrentes. Alguma dúvida de que a natureza jurídica do contrato é de negócio jurídico? Creio que nenhuma. A natureza jurídica do contrato é de negócio jurídico. Só que existem duas características que são essenciais ao conceito de contrato. O contrato ele é um negócio jurídico, mas faltam-nos duas características indispensáveis. Quais são? Bilateralidade e patrimonialidade. O contrato, melhor dizendo, é um negócio jurídico sempre bilateral, ou melhor, pelo menos bilateral, e sempre patrimonial. O contrato, como ele é fonte de obrigações, ele precisa ter pelo menos dois sujeitos. Um na condição de credor, outro na condição de devedor. Ainda que em algumas situações os dois sejam credores, devedores recíprocos. É o contrato sinalagmático. Mas eu preciso pelo menos de dois sujeitos em polos distintos. Sujeito ativo, sujeito passivo. Portanto, o contrato sempre será um negócio jurídico bilateral. Existe o contrato unilateral. Quanto à classificação, a gente vai falar sobre ele mais para frente. Mas mesmo o contrato unilateral é um negócio jurídico bilateral. Porque quando falamos desse tal contrato unilateral, a gente está pensando na reciprocidade ou não de prestações. Mas quanto à formação, tem dois sujeitos, pelo menos, em polos distintos. Então, o contrato sempre um negócio jurídico bilateral. E também patrimonial. É nesse contexto que a doutrina vai apresentar, por exemplo, que o testamento, apesar de ser um negócio jurídico, porque existe manifestação de vontade com autonomia privada, ele não é contrato. Ele não é contrato. Por quê? Porque é um negócio jurídico unilateral. O aceite do beneficiário é pressuposto apenas de eficácia. De modo que o testamento é um negócio jurídico que existe e é válido com a vontade de apenas um sujeito. Se é um negócio jurídico unilateral, ele não pode ser contrato. E apesar dos debates, né, eu me afiliei à tese de que o casamento também não é contrato. Não é contrato porque, apesar de ser negócio jurídico bilateral, o Código Civil diz que o casamento, que a finalidade do casamento é a comunhão plena de vida e não patrimônio. Tem patrimônio no casamento? Tem. Evidente que sim. Tanto que existem regimes de bens para regulamentar as relações patrimoniais. Só que o fundamento princípio do casamento é a comunhão plena de vida. Tanto que, mesmo a corrente contratualista, que me parece que prevalece atualmente, corrente contratualista do casamento, vai dizer que o casamento ele é um contrato do direito de família, exatamente para tirá-lo do direito obrigacional. Então, como nós estamos falando de direito obrigacional, é certo que casamento não é não é tema da nossa disciplina. Porque mesmo aqueles que consideram o casamento como contrato, o colocam como contrato específico do direito de família. Por quê? Porque lá não tem crédito e débito. Não tem o crédito e débito. Por isso eu acho mais prudente, para não confundir o casamento com o que nós temos aqui, dizer que o casamento é um negócio jurídico bilateral. Ponto. Ponto. Porque o contrato é um negócio jurídico bilateral, patrimonial e, como fonte de obrigação, estabelece crédito e débito. Estabelece crédito e débito. Perfeito? Ademais, podemos destacar aqui, tá? O artigo 117 do Código Civil,
que alguns chamam de autocontratação, né, um permissivo para autocontratação, mas com a devida vênia, mesmo no artigo 117, na exceção do artigo 117, existem dois sujeitos, né? Ele diz o seguinte: salvo se o permitir a lei ou o representante, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Então, se a procuração autorizar, o representante pode firmar um contrato com ele mesmo. Ah, professor, é exceção à alteridade, à bilateralidade. Data vênia não. Data vênia não, porque em um dos polos o indivíduo está atuando como representante do mandante, daquele que o nomeou procurador, e no outro polo ele está atuando em nome próprio. Então, em um polo está atuando em nome à lei, no outro em nome próprio. Existem dois sujeitos. O representado em um polo e o procurador em nome próprio no outro. Então, bastante atenção com o artigo 117. E sempre lembrando, se o contrato é negócio jurídico, então aqueles requisitos de validade do negócio jurídico também são aplicáveis aqui. O contrato precisará ter agente capaz, precisará ter objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e precisará também ter vontade livre e desimpedida, ou seja, livre de vícios. E quanto à forma prescrita ou não defesa em lei. O contrato é negócio jurídico. São requisitos de validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, vontade livre, desimpedida e forma prescrita ou não defesa em lei. Sempre lembrando que pelo artigo 107 a regra é da informalidade. A manifestação de vontade não depende para sua validade de forma, salvo quando a lei assim o exigir. Como no artigo 108, onde nós teremos um contrato solene, que o legislador diz: a alienação de contratos melhor dizendo, o contrato que envolve a alienação de imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente dependerá de escritura pública para validade. Então é uma exceção, contrato solene. A regra é da informalidade. Ok? Essa foi a nossa primeira pós-aula de direito contratual. Nos vemos em breve em outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau.